Antes de comprar as ações que tenho na minha carteira de investimentos, eu fiz uma análise detalhada de alguns aspectos, alguns fatores que são importantes para nos dar mais segurança e mais esperança, né, em relação àquele ativo que você vai comprar. Então, quais são esses aspectos, esses pontos que você, na hora que for comprar suas ações, precisa ficar de olho? Então, é exatamente sobre isso que a gente vai falar. E para falar disso, eu vou apresentar um ranking com 5 ações que já tem na minha carteira e que, para comprá-las, eu fiz essa análise detalhada, entre outros fatores. Então, fica aí porque a aula está começando agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Controle Seu Money, um canal de educação financeira, porque aqui você aprende a controlar o seu dinheiro, a poupar todos os meses e a investir o pouco que consegue poupar. Eu sou Mano Grau e também estou nesta mesma jornada de poupador e investidor. E para irmos direto ao assunto, que é exatamente apresentar um ranking de 5 ações que, antes de comprá-las, eu analisei detalhes, né, aspectos fundamentais, e que por isso estou repassando isso para você, para que você possa também, né, usar, né, dessas mesmas análises para poder comprar a ação, né? Então vamos ao que nos interessa, tá certo? Quais são essas 5 ações e quais são esses aspectos? São essas e esses que a gente vai começar a ver exatamente agora. Então, como vocês podem observar, a primeira ação é justamente a ação da Petrobras. Eu tenho a PETR4, tá certo? Essa ação, todo mundo conhece a Petrobras, né? Uma empresa de petróleo que explora petróleo e gás, é uma empresa nacional, uma empresa estatal. E aí, olha os aspectos ou os fatores que eu comecei a analisar. Primeiro, eu fui saber qual era o valor de mercado, dessa empresa. Então, o valor de mercado atual dessa empresa gira em torno de 520 bilhões de reais. Isso é um valor extraordinário, é uma empresa bastante valorizada no mercado, não é? Financeiro e, claro, na economia do mundo inteiro, tá certo? Então, olhei isso. Depois olhei o PL. O que é o PL? O PL é o preço sobre o lucro. É, na verdade, uma maneira de saber o quanto a empresa, aliás, o mercado, está disposto a pagar por aquela ação, né, por aquela empresa. Então, hoje o PL dela gira em torno de 6,27, ok? Muito bem, depois eu olhei o preço atual. Então, é muito importante que a gente olhe o preço atual. E, como você sabe, o preço atual da PETR4 está girando em torno de 36 a 37, chegando até a 40 reais, aí vai depender, né, do dia a dia do mercado. Mas é muito importante você saber o quanto seria o preço justo desse ou dessa ação. E a gente observa, por exemplo, na atualidade, que embora o valor gire aí em torno de 37, 40 reais, o preço justo dessa ação seria quanto? R$ 62,00, R$ 63,00, mais ou menos isso. O que é que significa isso? Isso significa que ela pode valorizar cerca de 64%, quase 70%, não é, de valorização nos próximos anos. Isso é algo extraordinário, pessoal, algo extraordinário. A gente tem que olhar isso aí. E por último, eu olho também o quê? Eu olho o dividend yield que ela está pagando anualmente. Hoje, o dividend yield da Petrobras está girando em torno de 20%. Então,
Essa análise me deu conforto, me deu segurança em que eu estava investindo, em que ação eu estava investindo, em qual empresa eu estava investindo, tá certo? Então, não esquecer desses fatores aí. Claro, a gente pode olhar também o faturamento anual da empresa, né? Lá na matéria que está lá no site, eu trago mais detalhes sobre, né, esses fatores que precisam ser analisados. A segunda empresa, como vocês podem observar aí, é justamente a Vale, tá certo? Então, a Vale, pessoal, a Vale é uma empresa de mineração, né, que tem parte de ações do governo, mas ela é uma empresa já menos estatal, bastante menos estatal, tá certo? Está mais privada do que estatal. Então, o que é que acontece? Essa empresa hoje, ela tem um valor de mercado de 380 bilhões, né? Todo mundo sabe que a Vale, entre problemas, né, e soluções, ela é uma grande empresa de exploração de minério, né, que emprega muita gente, né, e que explora em terras brasileiras exatamente a mineração. Então, o valor de mercado dela hoje é esse aí, 380 bilhões. O PL dela, que é o preço sobre o lucro, está em 5,82, tá certo? Portanto, pode também estar subvalorizada. O que é que significa subvalorizada? Isso significa que há, não é, além do fator de que o mercado está disposto a pagar isso aí por ela também pode estar abrindo espaço para uma valorização, tá certo? Uma valorização. Por quê? Ó, se o preço atual dela está em R$ 62, o preço justo, né, segundo análise mercadológica, seria de R$ 104,58. Então, ela pode valorizar pelo menos 67%, ou seja, quase 68%. E, além desse fator, qual é o outro aspecto? É que o dividend yield dela hoje gira em torno de 11,47%, 12%. Então, é um dividend yield também muito bom que a Vale Mineração está, tá certo, pagando. Então, a Vale 3, ok? Mais uma empresa. Vamos para a terceira empresa, tá certo? E a terceira empresa aí é a Itube, ou Itube 3, ou Itube 4, ou Itaú Unibanco. O valor de mercado, todo mundo sabe que o Itaú, né, é um dos maiores bancos da América Latina, certo? Então, o valor de mercado dele hoje gira em torno de 270 bilhões de reais, tá ok? 270 bilhões. O PL, ou seja, o preço sobre lucro da ação dessa empresa aí, está girando em torno de 8, 8,7, não é? Esse valor aí. O preço da ação atual é de R$ 30,46 centavos do Itube 3, se eu não me engano, Itube 3, tá certo? O preço justo, qual seria o preço justo? R$ 40. Então ela pode valorizar ainda cerca de 34,59%, tá certo? Quase 35%. Além disso, o Itaú Unibanco, o YouTube, eu tenho o YouTube 3, está com um dividendo yield anual de 7,71%. É extraordinário, tá certo? Eu acho muito bom, né? Então, é mais uma empresa. Demais, vamos lá, vamos para outra empresa, um banco estatal, né? Que é o Banco do Brasil, a BBAS3, portanto, que é a ação do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um valor de mercado que gira em torno de 260 bilhões de reais. O PL da ação está 4,78,
tá certo? E aí, ó, vocês percebem que o PL está muito baixo, pode estar bastante subvalorizado, certo? Mas existe um PL ideal? Alguns dizem que o PL ideal é quando ele está ali em 10, mas isso vai depender muito do contexto mercadológico, tá certo? Um PL que está muito valorizado pode representar que a ação está sendo vendida acima do valor que ela deveria estar sendo vendida. Então, veja que o PL aqui está subvalorizado, então há possibilidade, portanto, desse PL aumentar e, consequentemente, aumentar o valor da ação, que hoje está em R$ 27, em torno de R$ 27, mas que o preço justo, segundo o mercado financeiro, seria de cerca de 62, quase R$ 63. Tá certo? Bem, se o preço justo seria isso, eu quero então lembrar que ela pode valorizar cerca de 133%. Então, há muito pano para manga aí. Portanto, é uma ação, né, promissora e que está lá na minha carteira me dando bastante alegrias. Por quê? Porque além desses fatores acima citados, também tem esse outro fator, né? O dividend yield anual tem girado em torno de 9 a 10%. E isso é excelente, portanto. Ok? Muito bem. E por último, eu trouxe uma ação, certo? Eu trouxe uma ação da área de saneamento básico, né? Que é a Sanepar. A Sanepar é uma empresa, como vocês já devem ter ouvido falar, uma empresa, é, uma empresa de saneamento do Paraná, tá certo? Saneamento básico do Paraná. E olha só, essa empresa hoje tem um valor de mercado que gira em torno de 9 bilhões de reais. O PL dela, o preço sobre o lucro, também pode estar subvalorizado e gira em torno de 5,65. Isso significa, pessoal, que esse valor da ação que está aí em 5,67 reais, né, pode chegar a cerca de 12 a 13 reais, que seria o preço justo dessa ação. Ou seja, ela tem pano para as mangas para valorizar cerca de 117%. Portanto, pode, se valorizar significativamente. Além desse fator, a Sanepar, ela paga um dividend yield de cerca de 5% ao ano, que é também um dividendo razoável. Não é excelente, mas é razoável. É um dividend yield. E ela paga, portanto, uma vez por ano, tá certo? Então, era exatamente sobre isso que eu queria falar para vocês. Então, na hora que você for comprar uma ação, colocar uma ação na sua carteira, analise esses fatores, tá certo? Entre outros que estão apresentados lá na matéria, lá no nosso site. E isso vai te dar um pouco mais de consistência na hora de escolher, mais segurança na hora de comprar essas ações e colocá-las na carteira. Vocês observaram que todas elas pagam dividendos. Por quê? Porque na minha carteira de ações eu só tenho ações que pagam dividendos. Portanto, se não pagam dividendos, eu não as coloco, tá certo? Por quê? Porque a minha intenção é justamente isso: renda passiva, constante, mês a mês, durante os 12 meses do ano, tá certo, pessoal? Eu espero que essa aula possa ajudar vocês na hora de fazer as suas escolhas. Ela não é, portanto, uma recomendação de investimento, mas é uma orientação para que você faça, né, o que todo investidor da Bolsa de Valores faz antes de comprar uma ação. E eu não sou diferente,
deles e vocês não devem ser diferentes de nós, tá certo? Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, tá bom? Acione o sininho para receber as notificações de cada aula que a gente coloca aí. Curta, compartilhe essas ações, né? Dê um joinha, pelo amor de Deus. Faça comentários, tá ok? Temos também o nosso Instagram, se você ainda não está nos seguindo, segue lá, porque eu sempre faço alguns alertas, chamo sempre atenção para algumas aulas que eu coloco no YouTube. E tem o nosso site, o controleseumoney.com.br, que é onde eu coloco as matérias referentes às aulas que eu coloco no YouTube, ou seja, eu aprofundo um pouco mais, eu dou mais detalhes, portanto, para que você, né, esteja bastante, digamos, preparado, não é, com todo tipo de informação para fazer as escolhas corretas, tá certo? Então, muito obrigado pela sua presença e até a próxima aula.